Haruardo, Domodou, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde irei falar tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei do capítulo de número 243, o capítulo mais recente, por conta de que, de primeira impressão, se você pergunta a minha opinião, eu diria que ele foi impressionante e impactante. Afinal, vemos que Asta possui um demônio que tem uma magia insignificante, é de baixo nível. Isso segundo o demônio de Dante, Lucifer. Mas foi esse garoto 50% descontrolado, Capiroto, que fez um baita corte na última página do capítulo na face do membro da Tríade Negra. Então é melhor que o Dante pare de ficar brincando e leve essa luta logo a sério realmente, porque senão ele vai levar uma costa do protagonista no próximo capítulo, já vou avisando. Mas isso foi só apenas um fato que a gente vai até conversar ao longo do vídeo. Eu diria que teve outras cenas impactantes que você vai ver ao longo. Teve alguma referência a Naruto também desse capítulo, pelo menos ao meu ver. Eu diria que a opinião da Vanessa, né, a reação dela foi interessante de comentar com vocês. E também devemos enfatizar algo bem interessante que realmente é a conversa do Dante com Lucifer, o demônio dele. Porque basicamente isso pode ser muito importante para o estado do protagonista. E a gente vai falar um pouco sobre isso já nesse vídeo. Mas então vamos logo falar sobre Black Clover e seu capítulo mais recente, de número 243, mais conhecido como o descontrole do protagonista é capaz de quebrar meteoros e atingir a face de um membro da Tríade Negra. Começando com a parte mais interessante do capítulo ao meu ver, que foi basicamente a conversa de Dante e Lucifer. A gente vê que começa, né, com o início do capítulo ali, o Asta descontrolado, o Dante recuando, o Asta vai para próximo dos seus companheiros, mesmo descontrolado, o que mostra que o poder da antimagia nessa forma, que eu considero 50%, quero deixar bem claro, minha opinião, mostra que está num nível muito mais alto e as coisas ao seu redor acabam, digamos que, perdendo o efeito, como por exemplo, a magia de gravidade. Assim, digamos que a Vanessa, o Gaucher e a Grey têm controle novamente sobre seu corpo. E acontece que é interessante isso, porque o Asta vai para próximo deles. A gente pode dizer que ele agiu por instinto e ir para próximo de seus companheiros, ou foi apenas uma coincidência ele ter ido? O que interessa é que a magia dele se expandiu e agora eles podem se mover. É isso que eu queria ressaltar com vocês já de primeiro momento. Então a gente viu que basicamente o Asta já saca as outras espadas matadoras de demônio e vai fazendo Black Slash, né, que são os cortes negros. E acontece que quanto mais ele vai fazendo, ele vai tentando acertar, digamos que o nosso querido Dante, ele vai tentando atacar o Dante em qualquer direção, ele vai fazendo todos os golpes possíveis. E o Dante já começa a falar: poxa, eu queria que a gente fosse amigo, queria que a gente fosse senpai e kohai, queria te levar para umas convenções de anime lá no Reino do Espado, mas você ficou descontrolado, você perdeu o seu controle, deixou o Akuma controlar você tão facilmente, eu queria tanto ouvir a sua história, como tudo ocorreu para você virar esse garoto capiroto, e você não deu nem chance. Tá bom, né, já que eu não vou poder ouvir a sua história agora, então Lucifer, me diz aí qual é desse demônio, que nível que ele é, o que esse garoto possui. E a partir desse momento, vemos que enquanto o Dante desviava do ataque, ele continuava lutando, continuava observando os passos do Asta, e ele começa a conversar de boa lá com o demônio que reside dentro de si, que foi dado finalmente o nome, é Lucifer, um dos demônios mais altos níveis, digamos que do reino lá do mundo. Começando a falar finalmente sobre a melhor parte, a conversa de Dante e seu Akuma, eu quero ressaltar o primeiro ponto, que é a pronúncia, ou ao menos o nome, digamos que, do demônio do barco anterior. Eu já peço desculpas, porque provavelmente eu ainda não vou pronunciar 100% fielmente correto, por isso eu já estou pedindo desculpas, mas com o tempo eu irei aprender. Foi dito que o nome do Akuma anterior, do arco dos elfos, se chama Zagred, ou em Nihongo talvez seja Zagredo. E acontece que é relevante isso pelo fato de que nós não sabíamos o nome desse Akuma e agora nós conhecemos. E muitos vão pensar, tá bom, Haru, mas por que isso é relevante? Por conta de que o demônio que vive dentro do Dante, ele acaba falando, né, para o membro da Tríade Negra que realmente ele não sabe, ele foi questionado, mas ele desconhece quem é esse demônio que está diante deles. Provavelmente pela magia de apagar magias, a antimagia, ele deve ser talvez um demônio insignificante com uma magia qualquer. É um demônio de baixo nível pela personalidade, a maneira como está agindo. Então, provavelmente diante dessa primeira impressão, é isso que ele considera. Mas foi dito, ele apresentou uma incerteza. Ele não sabe quem é o Akuma do Asta. Ou seja, ele pode ser de um nível muito mais poderoso que o que foi apresentado da Tríade Negra e pode ser que eles não saibam. Quero já deixar enfatizado isso. Mas no momento atual está, de certa forma, confirmado que ele é de baixo nível, no momento atual. Então, tendo falado dessa parte, foi relevante porque já sabemos o nome do demônio do arco anterior, a gente viu que há uma incerteza sobre o demônio do Asta, e acontece
acontece que ele diz que o único demônio que havia saído do submundo era o Zagreed, e por isso que ele não sabe quem é esse demônio que está diante deles, porque não é parecido com o Zagreed. Então acontece que, apresentado essa incerteza, o Dante já fica confiante, porque ter falado que é de baixo nível é o mesmo que falar: Você vai vencê-lo porque você tem a mim. é tipo isso. E daí o Dante fala: diante de nós, da Tríade Negra, eu, Dante, mostrarei o poder de alguém que é possuído por demônio do mais alto nível e irei acabar com você, seu garoto insignificante. E vemos que assim, ele começa a invocar meteoros do céu. Neste momento, meu querido consagrado, que o Dante começou a invocar os meteoros, eu pensei: eu preciso disso em anime logo. Porque a gente sabe que acompanhou o mangá, que provavelmente isso deve ser talvez adaptado daqui uns 3, 4 meses, talvez. Só que acontece que vai levar um tempo. A gente sabe, tem muita coisa fantástica vindo. Mas pensa, ele tá invocando meteoros do céu. E vai ser incrível, porque é padrão Pierrot de qualidade, é padrão Pierrot de qualidade. Mas eu quero ver em anime isso. Só imagine, digamos, que a face deles diante dos meteoritos. E acontece que o Asta basicamente pensou: você não é Madara, você não tá em Naruto pra invocar meteorito aqui não, meu consagrado. E ele começa a sair descontrolado, quebrando tudo que vem pela frente. Ou seja, o Asta só vai cortando os meteoros e vai sacando Black Slash, Black Slash, Black Slash. Daí o Dante fala: não se preocupe, caro companheiro hospedeiro de um Akuma, eu irei te deter agora. E ele começa a fazer uma magia que parecia, digamos, a silhueta de espada, se eu acredito, não tenho certeza. E ele começa a fazer em direção o ataque em Asta. Só que o protagonista, ele, como tá na forma ainda demonizada, eu acho que o melhor tempo é se dizer demonizada. Nossa, que forma incrível. Falei corretinho, hein? Mas ele fez o Furacão Negro e acontece que nesse momento nenhum ataque atinge ele. Então a gente vai ver que ele já saca o Black Slash do Furacão. O Dante só fala: como se isso fosse deter Dante da Tríade Negra. E acontece que nesse momento que ele tenta deter o ataque do Asta, ele já sai do Furacão, pega a espada e atinge a face do Dante. E acontece que nesse momento não teve tempo de reação e o capítulo se conclui com a gente perplexo e com Dante da Tríade Negra possuindo Lúcifer perplexo, cheio de raiva pelo corte que Asta fez em sua face. Sem dúvidas, esse capítulo foi impressionante do início até o final, por conta que, se você notar, eu fiquei enfatizando: o Asta tá capiroto, o Asta tá descontrolado, o Asta tá fora de forma, tipo, ele tá 100% endemonizado. É tipo isso que eu enfatizei no vídeo, se você notar. E realmente, eu falei isso, mas eu quero que você note que a última cena, ela demonstra algumas possibilidades de que o Asta ainda possui um pouco da mentalidade dele, mesmo descontrolado. Porque como que o Akuma, como que o Asta sabia onde o Dante iria aparecer? Graças ao Ki. E quem sabe utilizar-se dessa técnica é o protagonista, que aprendeu isso do Yami. Então, a partir disso, eu apresento o primeiro ponto. O Asta, por mais que esteja descontrolado, possui um pouco de sua mentalidade e faria sentido, porque assim a gente saberia porque ele foi próximo de seus companheiros e porque ele soube onde o Dante iria aparecer, pelo fato de ter sentido o Ki. Já a segunda possibilidade, pode ser que, por mais que não seja o protagonista, o Akuma saiba usar a técnica do Ki. Ele pode sentir ao seu redor e assim ele conseguiu, digamos, detectar onde o Dante iria aparecer, porque o protagonista sabe utilizar-se dessa técnica e o Akuma assumiu o controle de tudo. É um ponto bem razoável, né? Na verdade, mediano, não é algo que dá pra considerar, mas pode ser que o Akuma também consiga sentir o Ki devido à experiência do protagonista, ou apenas por conta da experiência do protagonista ter aprendido essa técnica e ele pode usar tudo que o protagonista aprendeu. Também é uma outra possibilidade. Já a terceira possibilidade é que o Akuma possui uma técnica semelhante ao do Asta, que sabe onde o Dante iria surgir, por ele possuir um demônio dentro de si, e assim ele pode pressentir, digamos que, onde um companheiro da mesma raça está, ou algo semelhante ao próprio Ki, ou apenas a habilidade de Ki também, que daí a gente volta para a segunda possibilidade. É outra possibilidade, a terceira que eu quis enfatizar aqui no vídeo. E também podemos concluir que pode ser que, ao mesmo tempo que o Asta está descontrolado, a mentalidade dele ainda está tentando lutar, e assim se fundiu, digamos que, com o descontrole do Akuma, e os dois estão lutando ao mesmo tempo, seja no interior como fora, contra o Dante, e um contra o outro no interior do corpo do Asta, onde ele tenta retomar o controle dele. Pode ser também que seja isso, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. O que eu diria é que, se realmente for a mentalidade do Asta, que ainda está, nem que seja em frascos
digamos que bem que seja 1%, se for a mentalidade dele ali, que ele está tentando retomar o controle, eu acharia épico, porque imagine o Asta nessa forma, ele retomando o controle, assim, ou digamos, não tendo sido descontrolado por um longo tempo. Seria fantástico isso, mas a gente não sabe, vamos saber no próximo capítulo. Mas acredito que assim eu apresento o ponto mais relevante que eu queria sobre a última página, a incerteza que a gente tem em torno do Asta. Já falei minhas considerações, agora é esperar o próximo capítulo pra gente ver o que pode acontecer, pra gente conversar. Mas, pra todo caso, o que eu posso dizer ainda do capítulo? Eu achei muito plausível, né? Digamos que dá pra acreditar, digamos que sobre a vinda dos meteoros. Por conta do que? O Dante, ele possui uma magia de gravidade. Então, ele já possui um mega controle sobre tudo ao seu redor, sobre a área que está. Ainda mais que ele possui um controle sobre a forma demônio, que ele possui de 60%. Então ele está em um nível muito poderoso. Ele tem um ótimo controle sobre tudo que ele quiser. E acontece que a gente não tem certeza se era meteoros. Eu chamo disso porque parece, mas são só rochas. Ou seja, ele pode ter pego pedras ao seu redor e ter formado esferas que parecem meteoros. Não precisa necessariamente ser algo que veio do céu, e sim algo que ele pegou ao seu redor e invocou, digamos que criou. Quero deixar bem claro isso aqui no vídeo, que não são meteoros, e sim algo que eu disse, porque são semelhantes a alguns meteoros, mas são apenas rochas. Para todo caso, tendo falado isso, eu acho que foi fantástico do mesmo jeito, porque o Asta, digamos, foi quebrando tudo, digamos que descontrolado. A Vanessa pensou, que tipo de batalha é essa? A gente está presenciando algo que eu nunca pensei que iria presenciar. É tipo isso, é tipo aquela pergunta, esse é o nível de dois usuários de demônio lutando contra o outro? É tipo esse questionamento que a gente faz. E acontece que é considerado baixo nível, imagine se fosse alto nível, né? Pra todo caso, então foi fantástico. Eu disse que é uma referência a Madara, mas o Madara invocou realmente meteoros, a gente não sabe se isso era meteoros, mas não deixa de ser uma referência a Naruto, que é uma coincidência na verdade, porque nem é uma referência, é que me lembrou Naruto e por isso que eu tô dizendo no vídeo. Mas pra todo caso, eu acredito que sobre a conversa do Dante com a Akuma dele, só pra dar minha consideração final sobre esse ponto do vídeo, eu acredito que provavelmente daqui a alguns capítulos, nem que seja 10, 15, 20, 30, o Asta vai ter que conversar. O Asta vai ter que se tornar aliado de alguma maneira do Akuma. E nesse momento, vai ser, digamos que como muitas obras você já percebeu, a criatura que queria tomar o controle do corpo do protagonista se torna aliado, eles viram ótimos parceiros, dividem o mesmo corpo e usam do poder máximo que eles possuem, e assim eles acabam, digamos que com os inimigos até então mais poderosos que eles. Então basicamente é isso, vai ser tipo aquele Naruto e Kurama, o Asta com o Akuma dele, porque daí o Asta vai perguntar o nome, daí ele vai falar o nome do Akuma, assim ele entra na forma endemonizada completa, 100%, full capiroto, assim o demônio ajuda o Asta e a gente vai ver daí o Asta lutando contra o Zero. Já tô planejando que vai ser tipo isso. Pra todo caso, vai ser épico se for realmente, porque eu queria ver uma relação do Asta, digamos que com o Akuma dele. Eu acho que não faz sentido o Asta tentar tirar a maldição do Akuma, tendo em vista que a gente tem que perceber que esse é o trunfo do Asta. A Black Form é aquele ponto que faz o Asta se tornar rival do Yuno, porque o Yuno possui um mega poder, que é o Espírito de Vento. Se o Asta não tiver a Black Form, o Asta não tem praticamente nada. Lembremos, a antimagia também veio devido ao Grimoário desse Akuma, então devemos prestar atenção nisso. O Akuma escolheu o Asta provavelmente, então a gente tem que ficar atento a isso. A gente não quer perder o trunfo do Asta. A gente precisa ver uma relação do Asta com esse demônio. E como já apareceu, digamos que do Dante tendo uma relação com o Lucifer, provavelmente a gente vai ver uma relação do Asta com o Akuma dele logo logo. Então essa parte vai ser épica quando aparecer. Eu fico muito ansioso e espero que aconteça logo logo. Pelo caso, acredito que assim eu faço minha consideração sobre o que tinha aparecido nesse capítulo. Voltamos a ressaltar esse ponto quando for mostrado em outras cenas, em outros capítulos. Mas, praticamente tendo falado sobre isso, vamos falar agora sobre Gaucher, que está tentando sobreviver. Falando sobre o Gaucher, eu acho que é um ponto bem relevante e bem rápido, por conta de que a Vanessa não tem utilidade nenhuma no momento atual, só se ela despertar uma magia nova. A Grey também, só se ela despertar uma magia nova, porque magia de transformação não vai ajudar em nada. Não é à toa que deu uma cena triste, porque ela tá em desespero. E acontece que o tempo tá se esgotando, e a Vanessa pensa, a gente tem que conter o Asta, mas se eles conterem, eles perdem a batalha de vez, porque por mais que o Asta esteja descontrolado, ele ainda está enfrentando o Dante, que está tendo dificuldades até então, digamos que para ir até eles, e nem está olhando para a Vanessa e companhia. E nesse momento, essa parte ainda está, digamos que tudo bem resolvida, enquanto o Asta estiver nessa forma. E acontece que quando o Asta for contido, provavelmente ele vai ficar exausto e inconsciente, e assim eles perderão a batalha. Só que acontece que eles têm que salvar o Gaucher e eles não sabem como. Então, eu acredito que é relevante por conta de que tem pontos que a gente até viu nos capítulos anteriores. O Rei Mago, ele conseguiu ser salvo graças a sua Aruteiro, que é aquele objeto mágico, só que foi devido à sua magia de tempo. O Yuno foi salvo graças à Árvore Mundial do William.
Então, como é que o Gaucher vai ser salvo? Não tem nenhuma magia, por enquanto, que possa salvá-los, nem ninguém que possa aparecer. A minha possibilidade é que algum elfo apareça. Isso mesmo que você ouviu. Pode ser Raya, Fana ou nosso querido Pattori. Eu diria que entre esses eu votaria mais na Fana e no Pattori por possuírem magia de cura e por não sabermos a localização onde eles estão, e eu acredito que possa ser o reino de Hurt, ou um reino, um país estrangeiro como era o Yami, que ele veio de um país assim. Então, provavelmente é uma dessas localidades e pode ser que eles estivessem no arredores de Hurt e apareçam lá. Seria o único ponto plausível de como o Gaucher poderia sobreviver. Relembrando, se ele for morto mesmo, eu acho que vai ser triste, mas vai ser impactante e vai ser bom pra obra. Então, se o Gaucher for salvo, é só com a aparição de um personagem novo, ou até mesmo com o Julius brotando do nada lá com as magias dele retomadas para si novamente. Então, eu diria que no momento é isso. Se a Grey ou a Vanessa despertar uma magia nova, eu acredito que vai ser muito forçado, não acredito nisso. Muitas pessoas podem pensar, mas então, Haru, e o Fírado? O Fírado é aquela história, né? Ele falou que ia fazer uma pausa antes de ir para a reunião dos Capitães Mágicos para pegar o Yami, então não sabemos ao certo quando ele irá aparecer. Então, duas possibilidades. Gaucher vai ser morto no próximo capítulo, ou um personagem novo aparece, ou um personagem antigo como os Elfos, por exemplo, podem chegar e salvá-lo. Eu acredito que vai ser isso, mas ninguém do reino de Hurt, ou até o espírito da natureza salve o Gaucher, pode ser um ponto também, a gente não sabe disso. Então, é ter paciência, é ficar esperando, mas eles vão criar alguma maneira. O Tabata Sensei não vai deixar o Gaucher ser morto. Não é à toa que eu já tô tentando procurar motivos aqui pra justificar porque o Gaucher vai sobreviver. Pra todo caso, vamos ver o que vai acontecer. Mas então, acredito que aqui eu apresentei. Se vocês fossem ainda perguntar o que eu acharia se a Vanessa, por exemplo, despertasse uma magia nova, acharia forçado, por mais que ela queira proteger seus companheiros, por exemplo. Tudo bem, seria legal, mas eu acharia forçado ter uma magia de cura para ela, não acho que faria sentido, mas nunca se sabe, não é mesmo? Eu acho que é melhor que a Vanessa tenha uma magia nova do que a Grey, porque faria mais sentido. Mas, então, acredito que tendo falado desse ponto, sobre o que eu acho que pode acontecer em volta do Gaucher, vamos falar sobre outro ponto que eu havia esquecido do Asta. A parte que eu iria apresentar aqui com vocês é uma parte interessante porque é em volta daquela golpe que o Asta utilizou-se. A gente vê que ele estava no Furacão Negro, né? E ele usou o Ki para sentir a presença do Dante, pelo menos da minha interpretação. E acontece que eu quero que vocês tenham em mente que o Asta, ele poderia ter surgido do Black Slash que ele fez. Porque pensa comigo, teria sido muito mais épico quando o Dante segura aquele golpe e fala que o golpe dele é inútil e ele surge, digamos que o ataque se adapta, vira ele no Akuma e assim ele usa a katana dele e acerta o Dante. Eu acharia mais épico porque tipo, uou, a técnica dele mudou de forma, ele possui uma magia de outro nível, essa antimagia é incrível. Então eu acharia mais legal isso. Infelizmente não foi isso que ocorreu, a gente viu que foi um Black Slash e ele sai do Furacão Negro, digamos que no ponto onde o Dante havia se locomovido. Infelizmente não foi o Corte Negro se adaptando de forma, se fosse eu acharia que teria dado mais hype, mas terminou o capítulo de uma forma satisfatória do mesmo jeito, mas é só minha única crítica de como eu queria que a cena tivesse sido feita, embora eu tenha gostado de como foi administrada pelo Tabata Sensei. Para todo caso, acredito que praticamente tendo falado sobre essa parte do Asta que eu queria concluir sobre em volta do capítulo final, ou melhor dizendo, sobre a imagem, a cena final desse capítulo, acredito que falando tudo que eu achei, ou praticamente tudo que eu gostei do capítulo de número 243, sobre Asta e Dante, entre vários outros pontos, a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Próximo capítulo de Black Clover, eu acredito que nós devemos esperar o desfecho da luta entre Asta e Dante, tendo em vista que pelo corte que o Asta fez na face do membro da Tríade Negra, ele ficou em fúria, é como se realmente agora ele fosse levar a sério a luta, mais do que ele já estava levando, então praticamente eu acho que é no próximo capítulo que o Asta vai levar uma surra, então a gente não sabe ainda se não possa ser mostrado o interior do Asta com o Akuma, não sabemos ainda. O que eu posso ter quase certeza é que eles devem focar, digamos que no Gaucher. Eu não duvidaria que a Grey ou a Vanessa levasse, digamos que ele para um outro local, junto do Renly. Pode ser que isso aconteça, não dou certeza, só que provavelmente se a Vanessa ficar no local com a Asta, pra ela achar que vai conseguir contê-lo com o Road, provavelmente daí ela é levada pelo Dante, e eu não quero que isso aconteça. Então a única solução é realmente algum personagem, seja novo ou conhecido, aparecer para ajudá-los. É a única solução. Eu não duvido que o Mars e a Fana aparecessem, ou aquele mestre, digamos que do Asta, aparecesse para ajudá-los, eles estavam em Hurt, não duvido que isso possa acontecer. E seria uma boa maneira, seria personagens que a gente não vê já faz eras. Lembremos que o Mars, acho que na última aparição, falou que caso o Asta precisasse de algo, ele ajudaria. Então possa ser que ele apareça, não é mesmo? E eu queria que aparecesse mesmo. Isso é mais fanservice? É, mas eu quero que apareça, seria relevante.
Então, eu acho que é isso que pode acontecer. Não acho que o Julius possa aparecer, embora eu tenha falado que era uma possibilidade. Eu acho que o Julius nem tem como ele estar sabendo do que está ocorrendo em Hurt, só se alguém já avisou, mas acho isso bem difícil. Talvez deem foco para Noelle e companhia que estão no reino de Hurt. Não duvidaria que alguém fosse até a base dos tolos deles, mas não é uma possibilidade tão alta de que vai acontecer. O que pode acontecer é o foco na Noelle, mas a gente sabe que realmente vão terminar, digamos que o foco da batalha de Asta e Dante. Isso deve acontecer. Mas você já sabe, né? Lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na